vamos mais uma vez para uma etapa deste nosso caminho em conjunto, neste podcast Vamos. Temos hoje mais uma vez aqui presente connosco o Padre Ricardo Figueiredo, o pároco de Óbidos, Gaeiras e A dos Negros, as três paróquias do Oeste aqui na nossa Diocese de Lisboa. Padre Ricardo, como é que estamos? Olá, tudo bem? A andar nesta alegria pascal. A coisa boa de termos 40 dias de Quaresma, mas temos 50 dias de Páscoa, que é sempre bom termos 50 dias desta alegria da ressurreição de Jesus em nós. 40 dias para preparar, 50 dias para celebrar. É sempre assim uma grande alegria. Padre Ricardo, tivemos já a conversa no último episódio de que é que era isto de ser santo, como é que se fazem os santos e também para nós no dia-a-dia como é que nós podemos então almejar ser santos naquilo que somos. Mas antes disso, como vem de Óbidos o Padre Ricardo, queria perguntar um bocadinho como é que foi vivido ou como é que é vivido este tempo assim cheio, a Semana Santa, Páscoa, Quaresma. O que é que acontece em Óbidos? Assim como uma vila histórica, turística, de certeza que tem assim muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, não? Certamente algumas das pessoas que nos ouvem, ou muitas das pessoas que nos ouvem, sabem que Óbidos constantemente estamos em eventos. Temos a Feira Medieval, temos o Fólio, o Festival Literário Internacional de Óbidos, temos a Vila Natal, temos a Feira de Chocolate e também a Semana Santa de Óbidos, além de outras coisas mais pequenas. Como eventos assim, continuados em vários dias, temos estas várias iniciativas. Uhum. E, portanto, a Semana Santa é vivida assim de uma forma muito intensa. A Quaresma começa com a procissão da Ordem Terceira no primeiro domingo da Quaresma, mas depois, de facto, quando nós chegamos aqui à Semana Santa, é um momento intenso. Portanto, temos na sábado de Ramos à noite, temos a procissão da mudança das imagens para preparar a procissão dos passos, que é no dia de Ramos, no domingo de Ramos. No domingo de Ramos, a procissão dos ramos, a missa e depois a procissão dos passos. E gosto de dizer, são 5 horas. Começamos às 3 da tarde com a procissão dos ramos e acabamos às 8 da noite, que é quando acaba a procissão dos passos. Tudo seguido. Peraí, começam com uma procissão naquele dia. Dos ramos, depois chegamos à Igreja de Santa Maria, a missa dos ramos, do domingo de Ramos. Sim. E depois da missa, já entanto, depois às 5 horas, sai a procissão dos passos. Tudo em contínuo, que demora 3 horas. A procissão dos passos, dá 2 voltas à vila, uma por dentro e outra por fora. Portanto, são 5 horas ali. E tudo isto enquanto estão a acontecer outras 1001 coisas em Óbidos? Ou a Semana Santa não. Assim a Semana Santa tudo para a Semana Santa. Não há mais nada a acontecer na Semana Santa de Óbidos. Portanto, esta intensidade do que temos e depois a própria vários eventos durante a Semana Santa, de segunda à quarta, concertos e sobretudo concertos ou alguma outra iniciativa assim cultural, e depois o Tríduo Pascal propriamente, em que o que é muito engraçado ali em Óbidos e muito bom é que eu digo que eu ganho paroquianos durante a Semana Santa, porque percebi que há um pacote turístico que se vende lá em Óbidos, nos hotéis e assim, que é a Semana Santa de Óbidos. É mesmo assim? É vendido como pack de Semana Santa. Exatamente. Portanto, eu ganho paroquianos espanhóis, franceses, ingleses, que vão lá. Uma família chilena, também neste ano. Tinha lá uma família chilena que vieram-se apresentar, depois vêm-se confessar, vou conversando e conhecendo durante aqueles dias. Também ganho estes paroquianos que aparecem de outros países, além de outros paroquianos de Portugal. Mas pronto, é um pacote turístico. Vir ver a Semana Santa a Óbidos. E que vão às celebrações e confessam-se e é um momento muito bonito. Um momento muito alto é a procissão do enterro na sexta-feira à noite. Ainda não tenho ainda os números deste ano, mas foi vários milhares de pessoas. Milhares? Sim, que tivemos na noite de sexta-feira santa. É ver a chegar autocarros e é uma experiência. Portanto, vinha um grande grupo de gente no final da procissão, entra na igreja antes da sepultura, depois Nosso Senhor é sepultado numa capela à frente da igreja de São Pedro. Portanto, estava muita gente cá fora, entrou muita gente da igreja, continuava muita gente dentro da igreja e gente cá fora. Era muita gente em todo lado. Bom, para serem milhares de pessoas não cabiam, era impossível. Ali nas muralhas aquilo é tudo limitado, mas foi magnífico este ano. Todas as celebrações foi de facto, depois da pandemia, o regressar, pensar que as pessoas iam regressar com medo, mas não, regressaram em força, digamos assim, em pleno, com uma grande vivência, além daquilo que é a vivência das próprias pessoas da terra, que de facto se dedicam, os voluntários, o coro, que é composto pelos jovens lá da paróquia, pelo grupo de jovens lá da paróquia do Coro do Senhor da Pedra,
Portanto, toda esta vivência muito forte e muito, muito viva, muito bonita que há ali em Óbidos. Então, quer dizer, Óbidos em si já é uma vila muito cultural, não é? De tudo isto estávamos a ver. Tudo a acontecer sempre. E entre essas coisas todas, parece que então também, assim como em Espanha vai-se a Sevilha à Semana Santa, então cá em Portugal também há o PEC de vamos a Óbidos à Semana Santa. Exatamente. Lá... E depois o desafio muitas vezes de evangelização em relação aos outros eventos é como é que nós, enquanto paróquia, também conseguimos integrar os outros movimentos, os outros eventos, ou pelo menos aproveitá-los como uma oportunidade de evangelização. Uma coisa que eu tenho procurado fazer é, por exemplo, quando é a Feira Medieval, a Feira Medieval tem sempre um tema, não é? Portanto, eu lembro, o último tema antes da pandemia foi o fogo. Então o que é que eu fiz? Fizemos assim uns roll-ups com umas catequeses sobre o fogo na liturgia. Eu tenho um bocadinho de tentar e as pessoas, ou seja, vinham com aquela dinâmica para a Feira Medieval e entram na igreja, isto está aqui uma coisa sobre o tema da Feira Medieval. Tentas aqui também esta relação e estas oportunidades de evangelização. Espera lá que isto aqui também faz sentido. Exatamente, não é só... ver como é que é na igreja este tema do fogo. Exatamente. E não só isso, também caminhar tudo para aí, não é? A Vila Natal, o que se tentou agora, este ano não se regressou assim bem, mas antes da pandemia, o que se fazia era, tanto a Vila Natal era muito Pai Natal. E eu recordo uma vez a vereadora lá da Câmara que antes da Vila Natal vem ter comigo e diz-me que ela é católica e que diz: pá, Ricardo, temos que puxar a Vila Natal aqui mais para o nosso lado. Eu, para o nosso lado, como assim? Para o Natal cristão, Natal de Jesus. Eu, então vamos a isso. E então começámos, cada terra faz um presépio vivo em cada dia da Vila Natal e portanto começa na porta da vila e vem a cantar canções de Natal até à Praça de Santa Maria, e era um momento, e depois tinha ali aquela rivalidade entre as terras, portanto se uma trazia uma ovelha, a outra trazia uma ovelha e uma galinha, e depois já vinha o burro também, então, chegávamos, o último presépio vivo já era com tudo e mais alguma coisa, e portanto era um momento de empenho e de evangelização, né? Portanto as pessoas iam para a Vila Natal, que é muito Pai Natal, e de facto viam aquilo, não, mas há aqui o testemunho cristão, muito importante também. E parece que seguem aquele lema do São Paulo, não é? Rivalizar uns com os outros na caridade. Neste caso, na caridade natalícia, para ver quem é que se fere o outro. Exatamente. E dá mais alegria. E a última coisa que conseguimos também assim trazer esta evangelização para os eventos de Óbidos foi o Fólio, que é um momento também alto e bonito este Festival Literário Internacional, Óbidos é Vila Literária. E como disse o Sr. Patriarca, quando nomeou para Óbidos, Ricardo, tu escreves livros, Óbidos é Vila Literária, portanto vai correr bem. E portanto, há sempre a apresentação de um livro do Sr. Prior lá, e isto levou a que já se consiga, já além do Sr. Prior, como se diz lá, já também há outros livros e outros autores de editoras católicas que também já estão presentes no Fólio. Sim. E isso é um momento também de evangelização e de trazer... Mas que é uma coisa importante, é que se não está de facto a igreja no meio da cultura, no meio daquilo que as pessoas consomem, no meio daquilo que é a vida normal das pessoas, então é estar a dizer que é um passatempo, é uma coisa só para alguns, não é? Se não estamos no meio normal. Isto é um papel importante que a igreja tem de ter, lá está, tem de fazer podcasts, não é? Que é mostrar que estamos aqui, e temos qualidade e temos algo muito bom para oferecer, que é a nossa fé. Jesus ressuscitou e isto é o melhor que nós temos para oferecer, e com todas as declinações que isto tem na nossa vida cristã, e temos de estar presentes. Se nós não estamos presentes, o nosso vazio não vai ficar vazio, vai ser ocupado por alguém ou por alguma coisa, não é? E portanto nós temos de ter esta presença. Só tenho aqui a fazer o meu meia-culpa, a feira de chocolate que ainda não consegui pôr lá nada de evangelização, mas pronto, como calha sempre ali perto da Quaresma, é complicado evangelizar a feira de chocolate, mas pronto. A concorrência entre o chocolate e a Quaresma, ainda por cima chocolate, que é aquilo que muita gente faz como sacrifício. Não vou comer chocolate esta Quaresma, não é? É verdade que há outros sacrifícios, não é? Não é mas eu peço ao Espírito Santo que ainda não, aliás, eu ainda não fui sensível ao Espírito Santo, mas me inspire ali alguma forma de evangelizar também a feira do chocolate. Muito bem, então isso é um desafio bonito, não é? Uma pessoa ir tentando e pelo que parece com uma boa relação também com tudo o que é as autoridades e tudo mais, caminhar para a mesma coisa, ainda às raízes cristãs que há aquilo que é a nossa vida cristã, não é? Quer dizer, Óbidos, por alguma razão, todas as portas da muralha têm uma invocação à Nossa Senhora, porque ali é a Vila das Rainhas, não é? Fazia parte do dote das rainhas, e a Rainha de Portugal é Nossa Senhora, portanto, e por várias partes da vila nós temos as referências cristãs, além das igrejas,
são de facto, depois, com as muralhas, ou em execo com as muralhas, são o grande património que é visitado em Óbidos. E, portanto, há esta boa relação, que não é só porque tem de ser por causa destas circunstâncias, mas que de facto há este interesse e esta vontade de oferecermos o melhor que temos para oferecer. E de facto, o que move as pessoas, o Obidense enquanto tal, para se empenhar naquilo que são os eventos, por exemplo, a questão da Semana Santa, é isso que se vê de uma forma muito particular. Vão para lá, tardes inteiras, fazer os ramos para o Domingo de Ramos, enfeitar as ruas, os escoteiros, os voluntários, o coro, os acólitos, etc. Gostam. Não é? Tudo se mexe para a Semana Santa. Dão então. melhor. Não paramos quietos. Que maravilha. Isso aí, de facto, é uma realidade que, como se mantém viva aí no Oeste, sobretudo, e em Óbidos, em particular, se tem isto aqui, ajuda-nos também a olhar para o centro da nossa fé. Não é? E nunca o esquecer, não é? E é importante, e olha, tem um bocadinho este meu gosto e escrever sobre Santos veio por uma oportunidade pastoral. Foi o meu primeiro livro sobre Santos, foi o Guido Scheffer, exatamente no tempo em que eu estava em Peniche. Então vamos lá. Tinha os surfistas. Hoje vamos então continuar uma conversa que começámos há uns tempos, que é então esta conversa sobre ser santo, e para a qual convidámos então o padre Ricardo Figueiredo para nos estar aqui a dar um bocadinho o seu testemunho, e convidámos hoje em particular para nos contar a história de 3 santos, assim, no fundo, como estava agora o padre Ricardo a começar a dizer, este assunto da santidade e dos santos foi algo que surgiu então ao longo da vida pastoral, digamos. Como é que isso surgiu, Ricardo? Olha, foi, como disse, tive a minha primeira paróquia onde eu estive a trabalhar como coadjutor foi Peniche. E até à altura, quando eu já estava a estudar aqui em Lisboa, no doutoramento, veio um padre francês que é missionário na América do Sul, e que disse que gostava de apresentar o que era a missão dele, falar com os jovens de Peniche e apresentar aquilo que era a missão dele em Peniche. Disse, com muito gosto, venha. E quando estava lá, quando ele depois foi lá, óbvio, fomos jantar antes desse encontro com os jovens, e ele perguntava onde é que andavam os jovens, o que é que os jovens de Peniche faziam. E disse, olha, uma das coisas é o surf. E ele perguntou-me se eu conhecia o santo surfista. E eu, não faço ideia quem é que é, eu nunca ouvi falar. Ele fala-me, Guido Scheffer, vai procurar, há coisas na internet. Então fui procurar as coisas do Guido Scheffer, fiquei espantadíssimo com a vida dele, uma vida extraordinária. Nós temos lá todos os anos a bênção dos surfistas na festa do Baleal, a procissão para a meio, deixa a praia, estão lá os surfistas e dá a bênção. Então nesse ano eu fiz logo uma pagela com uma fotografia do Guido e com uma biografia e uma oração para rezar depois com os surfistas depois da bênção. E portanto aí foi o primeiro toque sobre o Guido, foi dar estas pagelas para falar sobre o Guido ali aos surfistas. Mais tarde eu tinha colaborado em algumas publicações de alguns livros com a Paulos, livros de outros autores, sobretudo do Dom João Marcos, e numa dessas apresentações o editor da Paulos pergunta Ricardo, quando é que publicamos um livro seu, que está sempre a ajudar-nos a publicar livros, mas Ricardo não publica nenhum livro, então quando é que publica um livro? Disse, olha, se calhar até havia um livro que eu gostava de escrever, então sobre o santo surfista, e o editor só diz, então escreve que nós publicamos. Foi assim? Sim, foi assim que começou. E então, pronto, lá comecei eu a investigar, já tinha lá os livros sobre o Guido por causa daquela pagela e daquele interesse de falar aos surfistas sobre o Guido, e daí começo a escrever então o livro que depois vai virá a sair, que é o que veio a sair, que foi um santo surfista, santo entre aspas. Nós estamos aqui a usar santos de forma genérica, temos sempre por aqui esta nota. Não queremos em nada antecipar aquilo que é o juízo da Igreja em relação às virtudes heroicas destas figuras que nós estamos aqui a falar. Só uma delas é que já é santo oficialmente, que é o Beato Carlo Acutis, dos que hoje aqui vamos falar. Portanto, o Guido Scheffer está em processo de beatificação, ainda é servo de Deus, portanto ainda está, o processo já está em Roma, já está na fase romana, pelo que eu ouço dizer, está já numa fase bastante avançada, mas ainda não foram declaradas ainda as virtudes heroicas. Portanto, não queremos em nada antecipar aquilo que é o juízo da Igreja. Então o interesse começou por isto, não é? Peniche, o interesse pastoral, tipicamente pastoral. Portanto, eu apresento o livro em agosto de 2017, quando já estava. Portanto, em setembro entrei em Óbidos. E, portanto, em agosto fazemos lá no Baleal, numa esplanada lá de um dos bares do Baleal.
fazíamos a apresentação do livro. Foi no meio da praia. Deve ser no meio da praia, como é óbvio. Tinha de ser como não é só Belize, não é? Portanto, ali um livro sobre um surfista tinha de ser no habitat natural do surfista. Exatamente. O Guido teria gostado muito. Ele não esteve em Peniche quando visitou Portugal, esteve em Lisboa e em Fátima, mas certamente amigos dele, surfistas que já estiveram em Peniche, teriam dito que ele teria gostado muito de ir a Peniche. Se conhecesse e tivesse tido a oportunidade. Exatamente. Quando esteve cá não foi. Andava nas questões vocacionais. Sim. Então, Guido Schaffer. Vamos falar um bocadinho do Guido Schaffer. Quem é ele? O que é que nos ensina? Então, o Guido nasceu em 1974 de uma família, típica família católica. A mãe dele era formada em línguas, sobretudo em professora de francês, mas nunca exerceu para se dedicar à casa e dedicar aos filhos. O pai dele, que também se chama Guido, médico, e portanto há uma irmã mais velha, a Ângela, depois há o Guido e depois tem um terceiro filho que é o Maurício. Quando o Guido cresce, tanto adolescente, começa naquelas idades problemáticas dos adolescentes, e a mãe percebe que tem de se dedicar à vida espiritual do filho e não o pode perder. Então qual foi a melhor forma? Foi criar um grupo com os colegas e os amigos do Guido para preparar para o Crisma. Então, este grupo, quando ele tem... Tudo Brasil? Tudo Brasil, Rio de Janeiro. Desculpa, esqueci-me desse enquadramento. Portanto, ambiente Rio também já surf era um habitat natural. Exatamente, já era tanto este pequeno habitado a ir à praia, também outros desportos, caminhadas lá por aqueles, quem já visitou o Rio de Janeiro ou quem já viu, tem aqueles Pão de Açúcar, tem aqueles montes lá do Rio de Janeiro que são sítios belíssimos e proporciona umas boas caminhadas, e portanto ele sempre muito habituado a este ambiente assim também desportivo e desta presença assim. Ligado ao surf desde pequeno, tanto a mãe com esta preocupação pela vida espiritual do filho, faz um grupo para o Crisma, ele e os amigos, os amigos em casa, e tanto fazer preparação para o Crisma. E esta é a introdução de facto do Guido na vida espiritual, e começa aqui um caminho muito forte de vida espiritual, sobretudo depois ligado aos exercícios espirituais de Santo Inácio, à meditação da palavra de Deus. Vai ser um dos traços principais da vida do Guido. A vida do Guido. Chega a altura de escolher o curso por onde ia, escolhe a medicina. Há uma coisa muito bonita que a mãe dele diz, que uma característica sempre que percorreu a vida do Guido foi o desejo de salvar vidas. Quando ele era pequeno na praia dizia que queria ser salva-vidas, nadador salvador. Mais tarde então escolhe a medicina para isto, né? Para ajudar as pessoas. Faz o curso de medicina, vai fazer o internato para a especialidade de medicina geral. Porquê que ele escolheu a medicina geral? Porque ele dizia que era a forma de tratar a pessoa como um todo e portanto também de ajudar na parte espiritual. Ele percebe isto. A vida como um todo, integral, perspectiva holística integral, exatamente. E não apenas resolver um problema assim. E então ele tem esta escolha. Certa vez está ele no hospital, ou melhor, antes disso está em casa a rezar a palavra de Deus e ouve e reza a passagem de Nosso Senhor que diz no Evangelho: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres. E ele reza isto mas o que eu tenho não é meu, é dos meus pais, não posso vender, não tenho nada meu, não é? Efetivamente não tenho nada meu. Ele estava a rezar isto e olha e vê o diploma dele de médico e percebe: não, mas eu tenho a medicina, tenho a medicina que eu exerço. Então percebe aí que Nosso Senhor chama então a dar a medicina aos pobres. Certa vez está num hospital, passa uma irmã missionária da caridade da Santa Teresa de Calcutá e vai ter com as irmãs: irmã, precisam de um médico na vossa obra, na vossa missão? E a irmã diz: doutor, é o que nós mais precisamos, é um médico. Então eu vou lá ajudar. Então ele começa um trabalho extraordinário com os sem-abrigo, portanto a dar consultas aos sem-abrigo do Rio de Janeiro, portanto os que são servidos no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, que são servidos pelas Irmãs Missionárias da Caridade. Está lá o pequeno consultório que as irmãs arranjaram para o Guido, onde ele ia atender e ajudar. É uma obra que continuou, pois ele ia juntando outros médicos de outras especialidades e portanto isto é uma missão que continua até aos dias de hoje.
Infelizmente, não aquela presença de um médico lá a dar consultas. Isto foi proibido por questões legais. Tem de ser uma clínica para ter um médico, portanto, é uma coisa que lá ninguém consegue compreender aquilo. Brasil, mas, portanto, há um grupo de médicos, amigos do Guido, e depois outros que se foram juntando, que continuam. Quando é uma campanha de vacinação, campanha de oftalmologia, de pós-sem-abrigo, etc. Vão fazendo assim várias campanhas. É uma coisa que continua até aos dias de hoje, esta assistência aos sem-abrigo. E o Guido vai crescendo nisto da sua vida espiritual e vai percebendo de facto aquilo que era a sua intuição de querer medicina geral para ajudar a pessoa como um todo, integralmente. Ele percebe isto e então ajuda muitas vezes. Então é muito bonito ver, ainda hoje em dia há um memorial do Guido lá no hospital onde ele era médico, no Hospital Santa Casa do Rio, em que tinha as consultas, em que tinha as receitas que ele passava. De um lado tinha um medicamento, no verso um salmo ou uma passagem bíblica para a pessoa rezar. Ele percebia que a pessoa tinha um problema físico, mas também há aqui um problema espiritual. Portanto, vamos curar nas duas partes. É? Sempre esta noção de a pessoa tem de ser curada no seu todo. E portanto também a dimensão espiritual. E muitas vezes também a ajudar os doentes a confessar-se. Há alguns dos capelães, antigos capelães do hospital, até diziam que quando vinha algum penitente do Dr. Guido, era só ouvir a confissão que já vinha mais que preparado para se confessar. Muitas vezes ele percebia que a pessoa, além dos problemas físicos, também tinha problemas espirituais. E dizia, olha, você devia se confessar e... mas não tenho pecados. Não tem pecados. Então ele começava a fazer os seus próprios pecados. Olha, por exemplo, eu confesso-me disto, começava a dizer os seus pecados e a pessoa preparava-se assim para a confissão. O que aconteceu na vida do Guido é que o evangelho do jovem rico continua. Vai, não era tudo apenas... que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E ele chegou então depois ao vem e segue-me. Mas ele tinha namorada, estava noivo. Noivo? Quando escuta Nosso Senhor dizer vem e segue-me. E ele percebe, Nosso Senhor chama-me a ser padre. Já tinha dado o diploma para servir os pobres, então agora vai o resto da vida. Não é? Já não é só dar a medicina, tem de dar a própria vida. Ele percebe isto. Quando rompe o noivado, foi um momento muito duro para a moça, para a Patrícia, mas ela própria dizia, eu só deixo o Guido para Deus. É o único que me pode tirar o Guido, dizia ela. E de facto Deus chamou o Guido também, e ele entra então para, primeiro, o arcebispo do Rio de Janeiro percebe o grande trabalho que ele estava a fazer como médico com os sem-abrigo, e portanto o que fica combinado com o bispo auxiliar responsável para as vocações foi o Guido ia continuar a exercer a medicina, continuava a viver em casa dos pais, mas ia fazer a filosofia à faculdade do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Portanto ele faz como externo, como leigo, a filosofia. E quando termina a filosofia, aí é que deixa de facto a medicina para ir para o seminário maior do Rio de Janeiro, o seminário de São José, e aí faz a formação. Até ao momento em que portanto, ele estava para ser ordenado, portanto o processo já estava todo pronto, houve ali uma pequena dificuldade, como ele não tinha, vamos dizer assim, os anos todos de seminário, porque tinha feito a filosofia como seminarista externo, não é? Ou como leigo. Houve ali uma dificuldade e portanto impediram a ordenação para já, portanto ficou à espera um ano. Isto é muito bonito, foi uma coisa que não está no livro, que eu descobri quando estive lá. A mãe dele, por exemplo, ficou muito aborrecida com isto, e muita gente ficou aborrecida. O que é que faltava àquele rapaz para ser padre? Não faltava nada. Sim. E ele e a mãe ficou um bocadinho aborrecida e revoltada até com esta situação. E diz-se no último dia da vida do Guido, de manhã estava em casa a tomar um pequeno almoço com a mãe e despediu-se também porque ia fazer surf. Sai, mas volta um bocado assim: mãe, o padre que me fez isto, a mãe reze por ele, que é um homem muito bom e muito santo. Ele só fez isto porque ele acha que eu não fiz os anos todos, ele só está a fazer isto pelo bem da igreja. Não podemos ter qualquer rancor em relação a ele. Isto é para o maior bem. Foi muito bonito isto, as primeiras palavras serem de... As últimas palavras foi esta de pedir a reconciliação, pedir o que a mãe esteja bem com ele. Isso foi uma coisa, não está no livro, foi uma coisa que eu descobri quando visitei o Rio de Janeiro, já depois da publicação do livro. Mas quer dizer que quando estás aqui a falar, Padre Ricardo, não estás apenas a falar de quem leu ou estudou umas coisas sobre o assunto, mas então foste mesmo ao Rio de Janeiro e encontraste com... Até agora, graças a Deus, sempre pude conhecer a família e os amigos destes santos sobre quem escrevo. E o caso do Guido foi muito bonito porque eu escrevo o livro cá
com estudo, com uma conversa ou outra online com alguns conhecidos dele, mas depois há vários amigos dele que vêm a Portugal, que vêm visitar Portugal, porque sim, e que vão visitar Óbidos, porque Óbidos é turístico, e que sabiam, e portanto iam visitar também o padre Ricardo Óbidos, porque conhecia o Guido, não é? Porque gostava e estava a divulgar a vida do Guido aqui na Europa. Isso deu muito jeito até como prior de Óbidos, que é a primeira vez que chego lá, as pessoas não me conheciam em Óbidos, meus paroquianos, mas percebem, mas toda a gente vem procurar o nosso prior. Depois eu expliquei que não, era só mesmo por causa do Guido que vinham procurar, não era deve ser alguns episódios engraçados com isso. Portanto, o Guido, no dia 1 de maio de 2009, um grande amigo dele, o Dudu, Eduardo Martins, ia casar no dia a seguir. Eles tinham um hábito, sempre que algum casava daquele grupo de amigos, o que iam fazer no dia antes era a despedida solteiro, que era ir fazer surf. Olha que bom, um bom programa. Sim. E então ele foi estava a fazer surf e ele rezavam sempre antes de entrar para fazer surf, e quando ele estava a fazer surf, à partida, parece que foi uma onda mal feita, ele cai, perde os sentidos, fica dentro d'água e morre afogado no dia 1 de maio de 2009. Ainda foi retirado, tentaram fazer a reanimação, mas aí ele faleceu a fazer surf nesta praia, no sítio onde todos os anos se celebra no dia 1 de maio a missa do Guido, como se chama assim, a missa na praia, o dia do Quinaltum, ou o dia na praia, em que se relembra o Guido, pede-se pela sua beatificação e faz-se esta... muito bonito isto. O Dom Arani tinha acabado de chegar como arcebispo do Rio de Janeiro, e no funeral diz: o Guido não foi sacerdote, mas foi sacerdote em desejo, e uma coisa que faz é colocar uma estola no caixão no braço do Guido. Ele não foi sacerdote, mas foi sacerdote em desejo. E então isto muito bonito. Depois até a mãe, uma mulher de fé, uma mulher de... Quando se conhece a história do Guido, nós chamamos muito santo, mas depois percebemos que, de facto, a sua vida de santidade, os seus desejos da santidade vem da mãe. Vem deste empenho. O pai também, o Dr. Guido, também um homem com uma vida espiritual muito boa, mas a mãe é ali a grande apóstola daquela família, em que então ela estava a falar com o padre Javier, que era o diretor espiritual do Guido, foi diretor espiritual do Guido e era diretor espiritual da Dona Nazaré, em que ela diz: mas padre, a igreja precisa de padres, o meu filho ia ser padre, como é que eu percebo isto? Ele agora morre. Assim, Nazaré, ajoelhe e reze, porque você não deu um filho padre à igreja, mas você deu um filho santo. E esta é a grande eu acho isto muito bonito, porque a mãe dele, quando eu estive lá, partilhava isto comigo, a ver-me a falar do Guido, e fiz a homilia dessa missa na praia quando estive lá, e a mãe, achei muito bonito ela olhar para mim e dizer: padre, muitas vezes é difícil ter perdido um filho, mas vejo o padre agora também divulgar na Europa o meu filho, e com a quantidade de pessoas que se têm aproximado de Deus por causa da história do meu filho, e percebo que ele tinha de morrer. Achei a própria bonito. Mãe do Guido, não é? Dizer... Eu tinha este peso porque eu sabia que ela, ou seja, que amigos dele e padres amigos dele falassem sobre ele é normal. Agora, um padre em Portugal, do outro lado do Atlântico, a falar sobre o filho, trazia ele tinha de morrer, e ela ver isto com sentido sobrenatural, para mim foi muito bonito, e ter este papel assim, este significado na vida dela, ela olhar para mim e dizer isto foi muito bom. E a relação com a família, quer com a mãe, quer com a Ângela, com a irmã, é sim muito boa, de trazer o Guido a ser conhecido aqui no nosso país, na Europa. Tem sido uma grande graça para mim. E sobretudo que nos ajuda a nós a ser santos, não é? Mais uma vez estamos sempre a falar de santidade, como é que nós podemos então participar desta santidade de Deus que é santo. Nestes pilares da vida dele, da vida espiritual, só muito rápido, que temos de falar mais 2 santos. Portanto, a palavra de Deus que alimenta a confissão, e é uma das coisas que muitas vezes impressiona no meu livro as pessoas que o leem, é as listas de pecados que o Guido fazia. O Guido tinha esta necessidade de ajudar as pessoas a confessar, portanto fazia as suas listas de pecado para dizer: não, mas tem-se de confessar, eu tenho estes são os meus, quais são os teus, não é? Portanto, não tenham medo da confissão. A Eucaristia, este grande dom, esta comunhão com Deus, de receber Jesus e de ser chamado a viver com Jesus, e a devoção à Nossa Senhora. O Guido tinha um programa intenso de piedade ligado à Nossa Senhora, sua mãe,
e a oração do terço, o ofício da Imaculada, como este grande pilar também da sua vida espiritual. Muito bem. Fica o desafio não só a ler o livro, mas sobretudo a conhecer a vida do Guido e a tê-lo como plano e projeto de santidade tem para nós. Então podes só mostrar assim a capa do livro? Esta é a capa da primeira edição, que eu uso sempre. Mas já não é, quem for procurar agora já não encontra esta, já encontra a fotografia dele a surfar, é uma fotografia assim deste género, é a capa da nova edição do livro do Guido. Portanto, um santo surfista, o servo de Deus Guido Schäfer, esta biografia espiritual sobre o Guido. Esta é a primeira edição, esta já não encontram à venda, têm de procurar esta outra com ele a fazer surf na capa. Muito bem, este é o primeiro dos santos que temos do episódio 2, que são 3 santos. O segundo santo, então, que vamos apresentar é o Carlo Acutis. Carlo Acutis, que já é beato. Esse já é beato, já está beatificado. Portanto, está ligado a isto o meu desejo de escrever sobre ele. Porque ele, como já dissemos aqui, ele nasceu em 1991, a 3 de maio de 1991. E esta foi para mim a grande provocação que me surgiu. Quando um dia, estava a ver as notícias que tinham saído nesse dia, do Vaticano, e saiu que o Papa tinha aprovado as virtudes heroicas de vários santos. Eu fui ver os nomes e um bocadinho a biografia de cada um deles, quando eu me deparo com um que nasceu depois de mim. E eu pensei, o que é que eu ando a fazer da minha vida? Sim. Será que eu já sou santo? Não, ainda não sou santo nenhum. Como é que é possível o Carlo Acutis que nasceu depois de mim já vai ser santo? O que é que eu ando a fazer da minha vida? Foi esta provocação que o Carlo Acutis me deixou. E daqui fui estudar a vida dele, fui aprofundar. O apóstolo da Eucaristia como um grande modelo para novamente a motivação pastoral para escrever sobre o Carlo foi ter um exemplo para os meninos que fazem a primeira comunhão e portanto ser aqui este modelo para as crianças da primeira comunhão, o Carlo Acutis. E portanto na primeira comunhão é sempre o mesmo método, fazer uma pagela com a história dele e dar aos meninos da primeira comunhão e falar sobre o Carlo aos meninos da primeira comunhão. E depois, um dia em conversa com o editor da Paula, disse, olha, um livro sobre o Carlo, o que acham? Ele escreva para cá, nós publicamos. Então, fala-nos do Carlo como se fôssemos meninos da primeira comunhão, ao qual tu queres falar da Eucaristia. Quem é que era o Carlo? Onde é que ele Carlo nasceu? Acutis nasceu em Londres, os pais são italianos, estavam lá a viver, a Antónia e o Andrea, estavam lá a trabalhar, estão ligados ao mundo financeiro. Portanto, nasce pais católicos não praticantes. Não praticantes. Portanto, não iam à missa. A fé era assim uma coisa muito, muito pouco relevante na vida deles, mas não para a avó, sobretudo a avó paterna. E portanto o Carlo é batizado 15 dias depois de nascer, porque a avó não é batizada ainda lá na igreja de Nossa Senhora das Dores, em Londres. E portanto, poucos meses depois voltam para a Itália e fixam-se em Milão. Milão, para quem conhece, assim, a capital económica capital política é Roma, a capital económica é Milão, assim, na Itália, além de outros, mas sobretudo ali em Milão tem muito este nível assim, da economia. Portanto, uma família abastada, sempre um miúdo com tudo, com acesso a tudo. Mas o que acontece? Portanto, os pais muito envolvidos no trabalho contratam uma ama para tomar conta da criança. E contratam uma ama de origem polaca, de nome Beata. Portanto, ela chama-se Beata? Chama-se Beata. Não é alcunha, é mesmo o nome dela. A Beata da ama, sim. Exatamente. A ama que é Beata. Muito beata, muito católica, muito cristã, muito santa, e que a tomar conta daquele bebê também vai introduzindo aquele bebê na vida cristã. Portanto, fala de Jesus, falar de Nossa Senhora, falar da importância de rezar a Jesus, de rezar a Nossa Senhora, dar beijinhos a Jesus, dar beijinhos a Nossa Senhora. E o Carlo, de facto, entra no coração esta mensagem, esta evangelização em criança, em bebê. E acontece muitas vezes, a mãe conta, de ir na rua com o filho e se passavam por uma igreja, o filho para pedir para ir à igreja, para dizer olá a Jesus, para ir dar um beijinho a Nossa Senhora. E começa assim. O que acontece? Ele cresce, e como todas as crianças, cresce e começa a pôr questões. E então começa a pôr questões cada vez mais difíceis que a mãe não sabe responder. Como disse, católica não praticante, portanto havia muita coisa da fé que ela não sabia. Vai ter com um padre a pedir ajuda. Que ele estava também, entrou no colégio católico, ou não? Vai entrar mais tarde no colégio católico, sim, mas aqui ainda em pequeno, antes de entrar no colégio, começa a pôr questões. Portanto, ele era um miúdo muito, muito esperto
E portanto ia pondo cada vez questões mais difíceis, então vai pedir ajuda a um padre se podia levar o miúdo lá para o padre responder às questões do filho. E o padre dá uma resposta muito inteligente, ele estuda a senhora. Portanto dá-lhe o catecismo da Igreja Católica, dá-lhe alguns livros de formação, e ela começa a estudar e começa a responder. O que é que acontece? Ela e o marido começam a fazer também um percurso de conversão e de começar a ir à missa. E, portanto, aqui acompanha a descoberta para o Carlo, é a redescoberta da vida cristã para os pais. Bonito. E ele então entra depois para o colégio, vai fazer formação, muito bom aluno, muito envolvido em tudo aquilo que era a vida cristã, tudo aquilo que eram as propostas, que é um colégio de jesuítas, portanto, tudo aquilo que eram as propostas da vida cristã. Muitas vezes iam perguntar se quem queria ir a algo de formação, uma CVX ou assim, ficava tudo quieto. O Carlo Acutis tinha sempre a coragem de pôr a mão no ar e dizer quero ir, quero ter formação cristã. Também desenvolver ações de voluntariado e ações de formação cristã também. Ao mesmo tempo ligado a isto, porque ele é muito conhecido pelo gosto pela informática. Estamos a falar de uma criança, nós mesmo somos daquela geração que descobriu os computadores, não é? Em que a informática se democratiza, não é? Eu lembro que tive o meu primeiro computador quando eu tinha 10 anos, pronto, no ano 2000, mais ou menos por aí, por aqueles anos, final dos anos 90, quando a informática se começa assim a democratizar, aqueles ainda lentos e com aquelas placas de rede que tinham aquele barulho da ligação que era qualquer coisa. Desligava-se o telefone, que era para poder ligar a internet. Que hoje estamos a falar, mas já os novos já nem fazem. Já ninguém nos compreende, ninguém compreende o que é isto. Portanto, o Carlo faz parte desta nossa geração. Que somos millennials, é assim que exatamente, se chama, os millennials. Que descobre a informática. Sim. E de facto, os pais tinham alguns amigos engenheiros informáticos, e que de facto se reconhece que o miúdo, para a idade que tinha, sabia muito de informática e pedia livros de programação, sobretudo ele gostava muito de programação, e também a edição de vídeos. E as edições, a edição de vídeos é importante porque, além de vídeos de brincadeira que faziam, teatros ou um filme em que os cães que ele tinha eram os atores, em que eles faziam vozes com os primos, não sei o quê, faziam assim uns vídeos engraçados. Só para brincadeira. Inventavam histórias por brincadeira. Também fazia vídeos de formação sobre a transubstanciação, por exemplo, é um dos vídeos que nós conseguimos hoje em dia encontrar no YouTube, um vídeo que ele fez para explicar a Eucaristia e a transubstanciação. Vale a pena assim, conhecer além dos vídeos de brincadeira que o Carlo montava. E também vídeos para promover as ações de voluntariado na escola. E logo a transubstanciação, que só dizer já é complicado, quanto mais para um miúdo daquela idade. E ele era fascinado com a transubstanciação e defende a doutrina da Eucaristia em miúdo com uma firmeza extraordinária. Mais uma vez, se alguém quiser saber o que é a transubstanciação, se calhar muitos sabem, mas se não, Google, transubstanciação, catecismo da Igreja Católica. Exato. Ou então YouTube e vídeo do Carlo Acutis sobre a transubstanciação, em que ele explica de uma forma muito, muito didática. Sim. E então desenvolvem-se assim os quatro pilares da vida do Carlo. Então, Eucaristia? A Eucaristia, fundamental. A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Esta frase dele, a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. E, portanto, descobriu a Eucaristia de facto como este encontro com Jesus e este participar da vida de Jesus e querer ter Jesus na sua vida. A oração, a vida da oração. Nós podemos dizer, o Carlo Acutis já há esta certeza que terá chegado ao quarto, quinto grau da oração, e portanto rezava sem distrações, já, portanto, quinto grau da oração, seguramente ele chegou a este grau da oração, portanto este nível profundo de rezar todos os dias, muito tempo, sem se distrair, de pegar no Evangelho e meditar o Evangelho. Portanto, a falar um miúdo que morreu com 15 anos, portanto isto é desde os 13 anos que ele consegue ter este grau de viver a oração a este nível. A confissão, ainda sobre a oração, ele tinha um coisa muito bonito que dizia, na oração, Deus é o único a quem nós não temos de pedir audiência, não temos de marcar uma reunião com Deus, ele está sempre disposto para nos atender, e que neste silêncio diante de Deus encontramos uma passagem, isto é uma frase do Carlo, e que no silêncio nós encontramos sempre uma passagem do Evangelho que nos vai iluminar a nossa vida. Podemos falar sobre o que nos preocupa, sobre as coisas que nos tiram a paz, e uma passagem do Evangelho vai nos dar a paz e vai nos fazer encontrar a vontade de Deus para a nossa vida. Isto é uma frase do Carlo. A confissão que ele apontava, a nossa alma é como um balão de ar quente. Quando nós pecamos mortalmente, o balão cai, portanto precisa da confissão para voltar a encher, mas ainda assim o balão não voa mais alto. Pode ter cordas que o prendem ao chão, ou pode ter pesos no seu interior, e portanto a confissão dos pecados veniais é patear cortar essas cordas, deitar fora essas pedras para que voe mais alto o balão.
E, portanto, este desejo assim de viver a confissão e de confessar todas as semanas, e depois a devoção à Nossa Senhora, que ele dizia, o terço era, depois da Eucaristia, a melhor oração que dizer eram as palavras mais nobres do seu dia. E, portanto, este desejo, quando ele está, portanto, ele vai morrer com uma leucemia fulminante, e há assim algumas frases muito bonitas desta fase final da sua vida. Uma delas é esta: Nossa Senhora foi a única mulher da minha vida. Foi uma das coisas que ele disse. Outra coisa que ele disse foi: morro feliz porque não desperdicei nenhum momento da minha vida em coisas que desagradassem a Deus. E depois, quando ele percebe que a doença é grave, que diz: ofereço os meus sofrimentos pela Igreja e pelo Papa para não ir para o purgatório e ir diretamente para o céu. Bem. Portanto, esta oferta assim, total e completa, radical da sua vida a Deus. E o caminho que ele nos põe é Eucaristia, confissão, oração e Nossa Senhora. E oração, muito bem. Então, Carlo Acutis, que também cá, não sei se o Padre Ricardo sabes, que cá também foi muito tocante, porque foi o ano passado, quando foi beatificado, coincidiu com as primeiras comunhões também dos meninos da catequese, que já não faziam, por causa da pandemia, tinham adiado um pouco a primeira comunhão. E nós, como presente, assim, de primeira comunhão, damos sempre um livrinho que é O Peso da Missa, que é também baseado no milagre eucarístico. E além disso, nesse ano, foi logo a seguir à beatificação do Carlo Acutis, demos também um dos milagres do site que ele tem online. Portanto, ele tem um site sobre milagres eucarísticos, e tirámos um milagre ao calhas, e cada criança recebeu, além do livrinho que já recebia, mais um milagre do Carlo Acutis lá no meio. Então, só pegando nisso, só para dizer, 4 devoções e 4 coisas assim especiais da vida do Carlo. Uma delas foi essa exposição sobre os milagres eucarísticos. Ele vivia profundamente aquilo que é o mistério da Eucaristia, e portanto ele fez esta exposição sobre os milagres eucarísticos. Foi inaugurada já depois da morte. Portanto, ele morre em outubro, umas semanas depois é inaugurada a exposição. Começou uma outra exposição sobre as aparições de Nossa Senhora, sua outra devoção. Não a terminou, portanto, depois esta exposição foi terminada depois pela Associação dos Amigos de Carlo Acutis, e idealizou mais 2 exposições, que nem começou a desenvolvê-las, mas foram terminadas depois, foram feitas e apresentadas pela Associação dos Amigos de Carlo Acutis. Uma delas sobre os anjos e os demónios na vida dos santos, e outra exposição sobre o inferno, o purgatório e o paraíso na vida dos santos também. E, portanto, são estas 4 exposições que o Carlo Acutis idealizou. Uma delas realizou totalmente, os milagres eucarísticos, começou a das aparições de Nossa Senhora. As outras 2 depois só idealizou, foram feitas pela Associação de Amigos. Encontramos hoje em dia na internet todas estas exposições disponíveis. Já estão feitas as outras? Estão todas feitas, estão todas disponíveis. Destas 2 últimas, sei que há uma que está em português, a outra só se encontra em italiano, mas o italiano é um português mal falado, consegue se ler sem qualquer dificuldade. E se alguém quiser traduzir, então aproveita. Exatamente. Assim depois pode... Exatamente, fica o desafio. Se for preciso, eu faço a ponte com a associação para se fazer essa edição. Milagres eucarísticos, Nossa Senhora, anjos e demónios e os novíssimos, né? Exatamente. Inferno, purgatório e céu. Exatamente. Muito bem, isso é o que ele queria então divulgar. E é impressionante, não é? 14 anos ou 15 anos. 15 anos. E querer já que toda a gente conheça aquilo que é, digamos, estes pontos importantes também da nossa fé para as pessoas voltarem a Jesus. O grande exemplo do Carlo é o santo do essencial. Santo do essencial. Não, ele não... Tem uma coisa engraçada, mas ele tinha algum diário ou assim. Não. Há umas folhas, tem uns desenhos que ele fazia são os pontos até mais, digamos assim, mais místicos, digamos assim, do Carlo, em que ele fala temos de habitar na área trinitária, e tem alguns pensamentos sobre isto, que é assim uns pontos, não está muito desenvolvido isto, nem se divulgou ainda muito, mas que valerá a pena um dia se divulgar, porque é uma dimensão mais mística e trinitária da sua espiritualidade. Mas podemos dizer, tem algum diário? Não, ele dizia, não tenho diário porque diário é coisa de raparigas. E então ele não tinha diário. Ele não podia assim muito tempo nestas coisas, quer dizer, o tempo era para rezar, para estudar, para evangelizar. Eu estou-me a rir, mas estou a pensar, eu tenho um diário, portanto, um diário como quem diz, assim, um bloco de notas, não é propriamente um diário. Mas... Agora mitiga isso. Vai, que vai ser tão bom. Não há problema nenhum os rapazes terem diário, só que o Carlos é que dizia isso. E agora aqui um disclaimer também, que ainda não é bem oficial, mas se Deus quiser será, que a Igreja da Misericórdia que temos cá em Cascais, que já foi inaugurada, a parte museológica e tudo mais, e vai estar para reabrir a parte, digamos, do culto da igreja em si,
se Deus quiser, teremos lá também as relíquias do Carlo Acutis no altar, que vai ser consagrado pelo Senhor Bispo numa data ainda a determinar. Mas, portanto, se Deus quiser, vamos ter também o culto cá mais perto do Carlo Acutis, já beato. Mas falando em coisas de rapariga, dá bocado que falámos dos diários e assim, Padre Ricardo, tens para terminar então assim uma santa, entre aspas, porque ainda não é santa? Não, ainda nem é serva de Deus, estamos à espera da abertura do processo. Quem é? Olha, que vem de um protesto, disto que eu estava a dizer há um bocadinho agora das raparigas. Portanto, eu escrevi só sobre rapazes, não é? Portanto, eu publico o livro sobre o Guido, publico o livro sobre o Carlo, publico o livro sobre São José Sanches del Rio, e algumas das minhas dirigidas espirituais fizeram uma revolta. Tiveram uma revolta e as raparigas não podem ser santas, é só os rapazes. E então, nessa altura, tinha conhecido esta vida da Claire e achei foi assim Claire, como é que se chama? Claire Crockett. Nasceu na Irlanda do Norte em 1982. Queria ser, o grande sonho da vida dela era ser atriz famosa e desenvolveu a sua vida assim, com este projeto de ser atriz famosa. Quando tem oportunidade, vai a umas audições e começa a fazer alguns trabalhos sobre teatro e para entrar no cinema. Chega a ser apresentadora de um canal que nós conhecemos cá, o Nickelodeon, destes coisas assim para miúdos. Foi apresentadora? Foi apresentadora de um programa do Nickelodeon. O que acontece na vida dela? Portanto, nisto tudo, sempre sem grandes referências católicas. Ou melhor, com uma referência católica que era da Irlanda do Norte. Quem conhece um bocadinho da história da Irlanda do Norte sabe que há um grande conflito político e que é polarizado do ponto de vista religioso, não é? Portanto, entre protestantes e católicos. E é o que ela própria diz, que basta pensar, ao memória se calhar de alguns, então vão procurar, que o nosso programa, hoje o episódio já está passado o tempo, também para não estar aqui a perder. Ou então compra um livro, que no primeiro capítulo eu explico isto tudo, que é a questão, por exemplo, do Domingo Sangrento, quer dizer, que foi de facto um momento terrível e que aconteceu na cidade onde ela nasce, não é? Derry. De onde ela é natural. Portanto, de facto, o que era este conflito entre católicos e protestantes era algo muito vivo e que tinha a ver com a situação política da Irlanda do Norte, em que, portanto, o que a Claire diz é, para ela ser católica era uma questão política, não era uma questão religiosa. E portanto, quer dizer, ia à missa porque ia obrigada, mas como ela diz, estava sempre distraída a olhar para os penteados das pessoas, ou para os narizes, ou para os vitrais. Quer dizer, era uma coisa que fazia parte da vida. Tinha-se de ir porque era uma questão política, era para manter e para fazer a manutenção da questão política fazia parte da nossa identidade, como faz também sermos do Benfica ou do Sporting. Exatamente, nesse nível. O que é que vai acontecer? Portanto, ela sempre envolvida nestas questões do cinema e deste desejo de ser atriz famosa. E como ela diz, com uma vida muito complicada, muitos vícios de álcool e de fumo, de tabaco, etc. Muito desatenta na escola, como ela dizia, outros faziam-lhe os trabalhos e ela pagava os trabalhos de casa feitos com cigarros. Como é que era? Os outros apagavam os... Alguém fazia-lhe os trabalhos de casa e ela pagava os trabalhos de casa com cigarros. E portanto era assim neste nível. Sim. Até à altura, uma amiga dela diz que estavam a oferecer uma viagem para ir à Espanha, que era oferecida, e que se ela queria ir, e ela disse: Espanha, sol, praia, claro que quero ir. E quando chegam lá para ir buscar o bilhete, percebem que era, como ela diz, chegámos lá e vimos um grupo de pessoas a rezar, e quando nos viram disseram: vocês também vão para a peregrinação. E como diz a Claire, naquela altura, ouvi falar de peregrinação, soava qualquer coisa como missa, portanto não queria ir. Mas a viagem era oferecida e ela e a amiga então acabaram por ir. O que é que aconteceu? Quando estavam para ir, a amiga teve uma apendicite. Então, nem a amiga foi, ela foi atirada completamente sozinha. E não foi para a praia? Mas não foi para a praia, decidiu ir. Aquilo era então o quê? Era um retiro de Semana Santa que um movimento e é uma congregação que é o Hogar de la Madre promove todos os anos na Semana Santa, um retiro durante a Semana Santa, em que as outras irmãs estavam lá, contam que viam-na sempre distraída, não é? Ou a apanhar sol, mas o padre Rafael, que é o fundador desta congregação, dizia: ela pode ser assim, mas as coisas, ela está a escutar aquilo que está a ser dito. E de facto ela fez ali um caminho
até que chega a Sexta-feira Santa. E quando chega a Sexta-feira Santa, ela dizem que tem de ir à celebração. Ela tentava sempre escapar-se às celebrações, mas aquela disse: não, tens mesmo de ir porque esta é mesmo importante. E ela vai a essa celebração. Ela diz que tudo que podia escapar-se, ela escapava-se. E então ela vai a esta celebração, e então chega o momento de beijar a cruz. E quando chega o momento de beijar a cruz, vai no lugar, vai com os outros. E aqui eu gostava de ler as palavras dela, que acho que são muito bonitas, que ela diz assim: quando chegou a minha vez de beijar a cruz, não me recordo se me ajoelhei ou se fiz a genuflexão. Só me lembro que beijei o cravo que estava nos pés de Jesus e recebi a graça de ver que Deus tinha morrido por mim na cruz, pelos meus pecados, pelas minhas vaidades, pelas minhas infidelidades, pela minha impureza. Vi que eu tinha cravado o Senhor na cruz e que a única maneira que eu tinha de o consolar era com a minha vida. Não valia a pena contar piadas nem fazer um teatro bonito para o consolar. Nada do que eu pudesse fazer o podia consolar, apenas dar a minha vida. E continua ela: e isto sem eu ter nenhuma formação religiosa. Eu era uma cabra louca de discotecas que pensava que ia a Ibiza e neste momento, ao beijar a cruz, o Senhor tirou-me totalmente do tapete. Eu não entendia o que se estava a passar. Era a primeira experiência forte que tinha. Uau! E este momento da Sexta-feira Santa, ela termina depois deste retiro a dizer, na partilha, a dizer: eu queria ser atriz famosa, agora acho que Deus me chama a ser freira, portanto tenho que ver qual é a melhor forma de ser uma freira famosa. Então, freira famosa. E ela volta para a Irlanda depois disto, volta ali um bocadinho depois à vida normal, nas coisas do teatro e do cinema. Conta-se ali as irmãs lá da congregação, ela não volta, mas o padre Rafael disse: ela vai voltar, o coração dela é bom. Depois há uma viagem do ano 2000 à Jornada Mundial da Juventude a Roma, em que ela vai também. Há um episódio muito engraçado, que depois no final da peregrinação toda a gente ia pedir ao padre Rafael para abençoar os terços que tinham comprado, as medalhas, não sei o quê. E ela diz: o que é que ela comprou? Que ela não tinha qualquer referência religiosa, comprou um isqueiro em forma de sanita. E então... E foi pedir para abençoar o isqueiro. Não foi pedir para abençoar, mas já o que ela tinha. Foi o que ela comprou. Terço não interessava. Continua assim neste registro. Volta para a Irlanda, até que ela percebe, há aqui dois momentos fortes. Um deles é numa discoteca. Estava ela numa discoteca, bebeu demais, teve vontade de vomitar, vai para a casa de banho para vomitar. Portanto, naquelas várias cabines da casa de banho, ela põe-se do meio e sente que alguém a está a observar. Pensa que seria alguma amiga que estaria numa das laterais a olhar para ela, até que ela sente dentro de si Nosso Senhor perguntar-lhe: porque é que continuas a ferir-me? Mais um choque na vida dela. E depois finalmente, quando estão a gravar um filme, em que chega à noite das gravações e estava a ver o horário para o dia a seguir, quer dizer que o chofer a vinha buscar, o que é que iam fazer, onde é que era o almoço, não sei o quê, e ela começa a chorar e diz: tenho tudo o que eu sempre quis, mas isto é nada, só vou ser feliz quando tiver o tudo que é Jesus. E então aí toma a decisão. E para frente, como ela conta, quando contou aos amigos, desatou tudo a rir, a pensar que era uma data qualquer, sim, que ela estava a contar, que estava dia 1 de Abril, sempre a brincar. E ela diz: ninguém acreditava porque eu dizia que queria ser freira com uma cerveja na mão e com um cigarro na outra. Portanto, ninguém acreditava. Mas ela entra então na congregação do Hogar de La Madre, e ela é muito, e é o título que há do documentário sobre ela, é ou tudo ou nada. E o que nós vemos na vida da Claire é exatamente isto: a vida dela era ou tudo ou nada. Tal forma conta o padre Rafael que quando ela foi ter com ele e dizer-lhe que: olha, eu queria ser atriz famosa, portanto agora se venho para ser freira tenho que ser uma freira famosa, como é que isso se faz? E a resposta do padre? E o padre disse: olha, para seres uma freira famosa tens de ser muito humilde. Então, mas não, tens de ser muito santa. E como é que eu posso ser muito santa? Para ser muito santa tens de ser humilde. E como é que eu posso ser humilde? Tens de obedecer. E que ela respondeu, disse, puxou 2 vezes o cigarro e disse: vamos a isso. Deixou de fumar, deixou de beber, como é óbvio. Mas ela disse: é para fazer isso, vamos. Não se pensa muito, não vamos estar aqui agora aqui a regatear. É isto que é o caminho da vida, é por aí que vamos.
Então, ou tudo ou nada. Ela entrou nesta vida religiosa, depois das jornadas... Faz a formação como postulante. Isto aqui depois das jornadas de Roma, então. Já depois das jornadas de Roma, portanto, agora não sei exatamente o ano de cor, mas portanto vai entrar a seguir, 2002, 2003. Sim. Entra 2002. Já depois daquela experiência então na casa de banho. Já essa experiência da casa de banho é depois do ano 2000, portanto, sabe, por 2000, 2001. Em 2002 ela entra para a congregação. Começa o postulantado, como diz uma das superioras, via-me ainda muito com os seus vícios, portanto há ali uma luta interior e dela a vencer-se a si própria. Isto do tempo da formação, mas portanto, quando nós vimos-la no fim já a freira, já perto do final da vida, o que dizem as freiras que viviam com ela, ou a superiora dela, por exemplo, diz: nunca percebi o que é que ela gostava ou não de fazer, porque tudo o que eu lhe pedia ela dizia sim, vamos. Então este total esvaziar-se de si própria para estar totalmente para Deus, para estar totalmente para os outros, que marca profundamente a vida da Let's do it, Claire. vamos a isto, não é? Exatamente. E então ela vive todo este princípio dela, que é todos os dias passar um cheque em branco a Deus. Passar um cheque em branco a Deus. Todos os dias. Portanto, Deus peça o que precisar, o que Deus quiser para esse dia, é o que vai ser. E portanto encontramos neste apostolado o amor à Eucaristia. Uma das primeiras missões dela como superiora, como freira, é ir para um colégio, como ela era irlandesa, vai para um colégio nos Estados Unidos, para uma escola paroquial nos Estados Unidos, e portanto o grande projeto dela é preparar os meninos para a primeira comunhão e introduzi-los no amor a Jesus. Okay. E então cria o grupo da Eucaristia, é? Grupo da Eucaristia, em que os meninos passam muito tempo a rezar. Depois a oração à Nossa Senhora, o terço, em que cria também lá o grupo do terço. Começou com 3 ou 4 que iam rezar o terço com ela, e depois já era um problema que todos os miúdos queriam ficar a rezar o terço com ela. Os pais até ficavam espantados que os miúdos não queriam sair da escola, queriam ficar lá para rezar o terço com a Claire. Sim. E depois também no acompanhamento com os jovens mais crescidos, a preparação para a Eucaristia. Portanto, encontramos aqui os 3 pilares da vida a vida da Claire, que é a vida de todos os outros santos. É uma coisa muito bonita ver que todos os santos hoje a sua vida espiritual é em torno destes 3 polos. Portanto, o amor a Jesus na Eucaristia, a confissão com este momento de crescer na graça de Deus, e a devoção à Nossa Senhora. E encontramos isso também assim na vida da Claire. Vai ter aqui várias missões, volta para a Espanha, depois finalmente é enviada para o Equador, onde as irmãs tomavam conta também de uma escola que tinha uma parte de internato, em que vai morrer num terremoto em 2016. Portanto, de facto já passou o tempo. Para começar, alguns de nós se lembram, em abril de 2016 houve um terremoto no Equador. Foi bastante. Tenho assim uma vaga ideia, pois. Foi assim um terremoto bastante grave. E portanto, a casa onde ela estava, com outras as miúdas lá que caiu, portanto, ela estava a dar aulas de viola nesse momento, quando houve o terremoto. E portanto, ela cai e o edifício cai e ela morre nos escombros. Muito bonito ver o que a superiora disseram: olha, é possível que uma freira tenha morrido, e que as irmãs disseram: só pode ser a Claire. Então porquê? Era a única que estava preparada. Era a única que estava preparada. E vemos isso de uma coisa muito bonita. De vez em quando andavam lá nessa escola, de vez em quando andavam com a câmara de filmar a fazer perguntas assim, aleatórias. E que 2 dias antes do terremoto, a pergunta que andavam a fazer era: o que é que pensavam se soubessem que iam morrer agora? Então há a gravação da Claire. Portanto, a Claire ia ser atriz, é uma rapariga belíssima, muito bonita, e com os seus olhos belíssimos, com a sua cara sorridente. Pergunta-lhe o que é que sente em relação à morte, e ela, com o maior sorriso, diz: era a maior alegria, porque ia encontrar com o meu amado. E 2 dias depois Nosso Senhor concedeu-lhe isto, ela de facto encontrar-se com o seu amado, morrer neste terremoto, e ser hoje modelo para nós, modelo de conversão e modelo de empenho na vida cristã. É que bonito, só estar preparada para o encontro com o santo, não é? E bem, acho que é uma boa nota para terminarmos então este episódio. Só passar assim rapidamente aqui então os santos que nós falámos. Começámos então por falar do Guido Scheffer, onde começou também toda esta história do Padre Ricardo começar a escrever sobre os santos. Aqui já com a nova capa. Este já com a nova capa. Depois seguimos para a vida do Carlo Acutis. Exatamente. Também com este livro Não Eu, Mas Deus. E que por acaso aquele que temos cá e que demos aqui aos animadores era com a capa anterior também, que era uma outra capa. E por último, então, a irmã Claire. E fica então este desafio de sermos santos, também com estes exemplos de santos entre aspas, porque ainda não foram todos, à exceção do Carlo Acutis, que já o é,
reconhecidos como santos pela Igreja, mas apontarmos para o alto, apontarmos para, de facto, deixarmos que o santo nos faça santos e podemos crescer para ele. Muito obrigado, Padre Ricardo, então, por teres vindo cá falar connosco. E votos de uma Santa Páscoa, continuação de Santa Páscoa para todos. Sim. Que a Páscoa é este tempo, é o tempo da santidade. É o tempo de deixarmos que a luz de Deus brilhe na nossa vida. Portanto, rezamos todos por ti e também por toda a missão agora em Óbidos, e também de fazer chegar então estes exemplos a muitos mais, para que muitos mais se possam então apaixonar e amar a Jesus e com as suas vidas normais, como víamos, mesmo no meio da discoteca, ouvir o apelo de Deus e voltar-se para Ele totalmente. Então, depois só relembrar então para quem nos ouve que podem mandar críticas, sugestões, comentários para este e-mail podcast@paroquiadecascais.org e partilhem com quem quiserem. E todos, então até à próxima. Muito obrigado, Padre Ricardo. E vamos a isto, vamos à santidade. Vamos